Kybalion. Os 13 Iniciados. Um estudo da filosofia hermética do Egito Antigo e da Grécia. Introdução. Philipp Deslippe. Haben sua fata libelli. Os livros têm seu próprio destino. Terenciano Maurus. Quase um século depois de sua publicação inicial, o Kybalion. Continua a Mostrar que é um dos mais importantes e influentes textos ocultistas escritos nos Estados Unidos, ao contrário de obras de importância comparável, que apresentavam doutrinas secretas volumosas ou preceitos secretos de grande abrangência de todas as épocas. O Kybalion Era ao mesmo tempo pequeno e sucinto em seu enfoque, obra que se autodefine como um pequeno volume. O Kybalion Resume a filosofia hermética em 7 princípios básicos. Esses 7 princípios herméticos de O Kybalion conectaram os universos. Occultistas dos séculos 19 e 20 unindo antigos preceitos esotéricos e Organizando-os de modo que pudessem, com originalidade inigualável, inspirar um vasto e diferenciado grupo de seguidores até os dias de hoje. O Kybalion Não apenas formou a base para outros preceitos ocultistas e escolas de artes mágicas, como também desempenhou um importante papel em tradições norte-americanas tão divergentes quanto o pensamento positivo e o Nacionalismo negro. Se, por um lado, o legado de O Kybalion teve importância e influência singulares, por outro a obra também deixou um rastro de mistério e confusão, devido ao fato de seu autor ter escrito sob um pseudônimo, as circunstâncias de sua publicação e o uso extremamente difundido do texto. O Kybalion Parece existir numa espécie de limbo que lhe é único, ao contrário de qualquer outro livro moderno com um público leitor comparável, até hoje. Existe pouca clareza ou consenso acerca de seu autor, de quando o livro foi escrito e de quais fontes ele utilizou, em diferentes momentos. O Kybalion Tem sido visto como uma obra antiga e moderna, original e parte de uma tradição cujas origens se perdem no tempo, oriental e ocidental, de inspiração divina e humildemente assinada por uma mão humana, com tantas cópias, alterações e redefinições dos 7 princípios herméticos de O Kybalion no século passado, sem nenhum conhecimento ou consciência de sua fonte. As ideias nele contidas não só se tornaram confusas, como também extrapolaram a obra que lhes deu origem. Embora tudo isso tenha certamente contribuído para o grande fascínio e curiosidade despertados por O Kybalion, na verdade também impediu que a obra fosse apreciada em profundidade e tivesse suas qualidades plenamente reconhecidas. Nesse sentido, a introdução a esta edição definitiva de O Kybalion apresentará, pela primeira vez, não apenas uma história abrangente da obra, mas também responderá a muitas questões que envolvem sua criação, o que inclui a determinação definitiva da identidade de seu autor, William Walker Atkinson, o professor Arcano. na época em que escreveu O Kybalion, William Walker Atkinson, ex. advogado, redefiniu um antigo termo jurídico de sentido mais místico, como um lema para seu livro. The Arcane Teaching. A expressão é latina, Ex. uno dice omnes, que significa um único exemplo, nos permite inferir todos os outros. 1. O lema era apropriado a Atkinson, que parecia abarcar todas as coisas com uma série infinita de temas em seus livros, artigos e conferências: mesmerismo, habilidade para vendas, cura psíquica, budismo, criação de filhos, frenologia, lógica e raciocínio clássicos, yoga, treino de memória e ocultismo, para citar apenas alguns. Ele alternava a descrição de seus escritos. Ora se tratava de ocultismo prático, ora de nova psicologia, New Psychologie. ou novo pensamento. New Thought. E em momentos distintos ele se via como professor de metafísica e cientista da mente, quando não simplesmente um autor. Apesar de toda essa variedade, a mensagem central, em toda sua obra, ou exemplo único, era invariavelmente simples e direta. A mente, quando controlada e utilizada, poderia mudar a vida de uma pessoa e fazê-la ascender
O maior legado da produção de William Walker Atkinson como escritor. Talvez seja o modo como sua bibliografia de aproximadamente 100 títulos pode ser descrita não em termos de livros, mas em termos de Series. De livros. A série New Psychologie. Em 9 volumes, para Progress Company, e outra série com o mesmo título, em 4 volumes, para Elizabeth Tovney Company, os 6 volumes da obra, The Arcane Teaching. e os 12 volumes da série, Personal Power. atrelados à produção e à mística que envolviam Atkinson. Havia ainda mais de meia dúzia de pseudonimos que ele utilizou para assinar seus livros, entre eles Yogi Ramacharaka, Teronque Dumont. E Magus Incognito. Além de autor, Atkinson trabalhou simultaneamente como editor e Colaborador das revistas. Suggestion: New Thought e Advanced Thought. em 2 e também escreveu prolificamente para várias revistas, entre elas a Nautilus de Elisabeth Taune. Em 3, Atkinson envolveu-se com a International New Thought Alliance, INTAN, da qual foi vice-presidente honorário por algum tempo, e frequentemente fazia palestras e conferências a convite de outras. Personalidades eminentes do New Thought. Durante as 3 décadas em que Atkinson escreveu, ele mudava com muita frequência e, pelo menos durante 3 períodos distintos, morou tanto em Chicago como em Los Angeles, cidades que eram 2 dos mais importantes. Polos agglutinatores do mysticismo e do esoterismo nos primordios do século. 20. Sua fama como escritor, sua posição como editor de revistas e membro da INTAN, suas raízes em diferentes cidades e, não menos notável, sua personalidade gregária. Tudo isso contribuiu para colocar William Walker Atkinson em contato, em suas diferentes aptidões, com um vasto quem do New Thought. e do esoterismo daquele momento, Julia Seton Sears, Ernest Holmes, Helen Wilmans, Henry Harrison Brown, Ella Wheeler. Wilcox, Sidney Weltmar, Christian D. Larson e Annie Rix Militz, Para. Citarmos apenas alguns. Nascido em Baltimore em 1862, poucos meses depois da Batalha de Antietam, William Walker Atkinson foi criado em um sólido lar de classe média e recebeu sua educação formal em escolas públicas. Com um pouco mais de 20 anos e lutando para encontrar trabalho devido à morte do pai, parece que ele sofreu uma crise psicológica ou emocional, desaparecendo por vários dias, mas sempre retornando para juntar-se à sua família na casa em que viviam. Com o tempo, o jovem Atkinson estabilizou-se, passou a trabalhar na mercearia da família e terminou por casar-se com Margaret Foster Black no Dia de Halloween de 1889. 4. O casal teria 2 filhos, William C. Atkinson e Joseph Welch Atkinson, que morreu na infância. Em 1893, como era comum na advocacia, Atkinson passou 2 anos como aprendiz de um advogado da Pensilvânia e, depois de ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados, passou a atuar como um bem-sucedido advogado independente. Seus principais campos de atuação eram testamentos, inventários e partilhas. Bem na virada do século, a vida de William Walker Atkinson sofreu um abalo quando, depois de mudar-se para uma cidade vizinha para juntar-se a um escritório de advocacia na condição de sócio, foi-lhe negada a simples e rotineira transferência de suas credenciais jurídicas. A Ordem dos Advogados local insistia em afirmar que as credenciais de Atkinson seriam invalidadas com a mudança e que ele teria de esperar 6 meses para poder refazer o exame da ordem sob sua supervisão. Atkinson viu-se impossibilitado de trabalhar e precisou recorrer às mesmas pessoas que pareciam estar claramente contra ele. Os amigos mais próximos de Atkinson diziam que ele estava obcecado pela injustiça, e mais tarde ele escreveria sobre o terrível preço que teve que pagar por esse contratempo que exauriu suas finanças, sua saúde e energia.